Hoje é dia 11 de agosto de 2022. Calendário judaico é 14 de Av, do ano 5782. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal. E nesta semana estamos com a Parashá Vaitchanan, que significa eu implorei, quando Moshe implorou a Hashem para entrar na terra prometida. Temos aí hoje, 14 de Av, que também é, até o pôr do sol, dia 14, a partir do pôr do sol, nós estaremos adentrando no dia 15 de Av, conhecido também como Tu B'Av, que significa o 15º dia de Av, o dia 15 do mês Av, onde nos fala essa data de forma mais específica sobre amor e renascimento, ok? Então, hoje nós estamos no 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabat, e estamos aí nos preparando, para chegarmos no sagrado dia do Shabat. E assim, a nossa caravana saindo de Bauru, para irmos até a Sinagoga Rabbah de Brooklyn, em São Paulo, para passarmos ali a terceira refeição de Shabbat com o Rabino Yaakov Gerenstad, a nossa liderança do Bnei Noach Brasil, e também participarmos ali a noite italiana, comida kosher, juntamente com os amados ali de São Paulo e região. E estaremos aí durante o dia de Shabbat, bem como a noite italiana. Nós estaremos trazendo alguns flashes aqui pelo Facebook. Vai ser tudo assim, no momento, na hora, ao vivo e a cores, Então vai ser assim tudo meio de repente, ok? Às 14 horas do sábado, nós estaremos aí provavelmente ainda na estrada, em direção à Sinagoga Rabbah de Brooklyn. Então nós estaremos trazendo aí rapidamente uma mensagem do encerramento da Parashá semanal e também trazendo um flash ali do pessoal, da caravana, mandando um shalom aí para os amados aí, tá bom? Com referência à liberação, do link no YouTube, aí nós teremos um atraso meio grande aí para liberar pelo YouTube, durante a viagem, etc. e tal. A gente vê a possibilidade de fazer o mais rápido possível, ok? Mas aqui pelo Facebook estaremos aí, durante o dia de Shabat, o sagrado dia do Shabat, durante a viagem, a live, das 14 horas da tarde com a Torá, a terceira refeição do Shabat com o Rabino, e a noite italiana, com os demais amados ali em São Paulo. Nós estaremos trazendo aí flashes, rápidos e ao vivo e a cores, para que os amados possam estar aí junto conosco, nessa jornada, pelo menos virtualmente, estarmos juntos, mas também, não podemos esquecer que a Torá é que nos une nos 4 cantos do nosso planeta. Então, de uma certa forma, podemos assim dizer, estando juntos espiritualmente nessa jornada no sagrado dia do Shabat, ok? Então, vamos em frente nesta jornada, sem sombra de dúvidas, algo precioso para a nossa caminhada do nosso dia a dia, ok? A palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje nos fala sobre a questão sobre idade adulta, Idade adulta. Vamos ver aí se nós estamos com a idade adulta. Você se considera um adulto? Obviamente, quando se fala de um adulto, está falando sobre uma questão de uma idade madura, uma idade em que realmente as coisas
estão se equilibrando ou estão equilibradas, não é verdade? Então, dentro desse aspecto, aí vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre a idade adulta e qual é o enquadramento que nós fazemos com referência a nós mesmos, ok? Desculpa aí, gente. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, assim diz com referência à idade adulta. Há 3 coisas que você deve saber para ser um adulto. Uau! Então, o nosso Rebbe está dizendo 3 coisas que você precisa saber para ser um adulto, né? O adulto aqui está dentro daquele aspecto, responsabilidade, compromisso, né? Emoções e razão devidamente equilibradas, né? O intelecto mais o coração em harmonia e etc. e tal. Então ele diz, há 3 coisas que você deve saber para ser um adulto. Primeiro, não se engane. Primeira coisa, não se engane. Você tem o hábito de enganar a si mesmo? Você precisa saber responder isto. Segunda questão, não engane os outros. Você vive a sua vida, de fato, em qualquer momento, sem enganar os outros? Outra pergunta que precisamos saber responder. E a terceira coisa que nós precisamos saber para sermos adultos é: não deixe que os outros o enganem. Você sabe que as pessoas estão te enganando? E se você sabe que aquela pessoa está te enganando, você deixa barato? Deixa para lá? Não deixe que os outros enganem a você. Ou seja, é a terceira coisa que você precisa saber para ser um adulto. De acordo com essas 3 coisas, né? O conselho que o Rebbe nos dá sobre isso, como fazer isso, ele diz assim: e faça tudo isso sem tentar impressionar ninguém. Não faça para impressionar os outros. Porque são 3 coisas que você deve saber para ser um adulto. Então você não precisa fazer para os outros verem. Você precisa apenas viver. Ou seja, não enganar a si mesmo, não enganar os outros e não deixar que os outros te enganem. Ponto. Faça isso com discrição, com moderação, não precisa entrar em atrito, não precisa brigar, não precisa fazer absolutamente nada em sentido de conflitos e atritos. É uma questão apenas de ser adulto, maduro, responsável, equilibrado, ponderado, certo? Mas firme, determinado. E que os outros saibam que você não engana nem a si mesmo, que você não engana os outros e que você também não se deixa enganar. Você precisa ser firme, não precisa de brigas e nem atritos, mas tem que ser determinado, né? As pessoas precisam ver que você não é capacho, que você não é bobo e por aí afora vai, entendeu? Então é ser adulto. Então a pergunta que fica aqui realmente para nós é: sou de fato uma pessoa adulta? Aí a resposta é individual. Não vou pôr enquete aqui para responderem, né? Você é adulto ou não é um adulto? Tá bom? É isso daí. A resposta é particular, pessoal, você e Deus. Ok? Baruch Hashem. Então, sábado nós estaremos fazendo uma caravana em direção a São Paulo, a sinagoga sede do Brooklyn, a sinagoga Chabad, um encontro com o rabino
Yaakov Gerenstadt, que é a nossa liderança nacional, ok? Então a nossa caravana ela está contando com 9 pessoas de Bauru, 3 pessoas de Pirajuí e 3 pessoas de Botucatu. Então nós temos aí 15 pessoas que nós estaremos nessa caravana em direção a Bauru, ok? Então nós temos 9 pessoas de Bauru, 3 de Pirajuí e 3 de Botucatu, né? E a próxima caravana nós estaremos aí, né, providenciando ou planejando, né? E aí nós estaremos comunicando aí a Bauru e região para aqueles que não foram nesta vez, né? Que tenham uma oportunidade de ir na próxima vez, ok? E aí nós estaremos abrindo realmente as oportunidades para as pessoas que queiram ir e que não foram desta vez, tá bom? Ok, o nosso Shalom hoje, né, dia 11 de agosto, vai para Aparecida Lima Castro, de Cotia, Grande São Paulo, a Nair Pereira Vedovoto, para o grupo Histórias Judaicas, né, nós temos aí o José Alencar, Quiron Santos, a Sônia Ziberberg, a Vera Maciel, a Yaritza Verônica Sanches Robles, Del Acuram, Léo Cardoso, a Magna Santos Correia e Antônio Lisboa, do grupo Histórias Judaicas, né? Só recordando aos amados, né? Os grupos aqui mencionados são grupos que você pode visitar aí tranquilamente no Facebook e estar ali conhecendo os grupos e também participando, caso queira, ok? O grupo Sentido Deus é Um, né? Que tem ali a administração do nosso amado André Olicheski, lá do Paraná, Ponta Grossa. Então nós temos aí do grupo a Catiane Rahman, a Sheila Paulac, a Regina Viassone, o Jonas dos Santos Moura Cunha, Gabriela Freitas, o Toinho Teles, Ludigero Parolin Risalite, melhor dizendo, a Tainara Galvão. O grupo Benei Noah, Filhos de Noé, que tem como administradora a Fernanda Ramos. Temos aí o Juvenil Pérez de Oliveira, o Valdir Nascimento, a Miriam Barros, a Ironilda Lima, a Tânia Castro e Fernando Moreira e o Rodrigo da Silva, ok? E para o nosso aniversariante do dia hoje, né, é o Daniel Monteiro do Rio de Janeiro. Então, Daniel Monteiro do Rio de Janeiro, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem renove sua graça, seja gracioso contigo, dando muita proteção, saúde, sucesso nos seus empreendimentos, nas suas ações da sua vida, do seu dia a dia, né? E que a graça de Hashem se renove até os 120 anos, juntamente com toda a sua família, com muito shalom. Então, Daniel Monteiro do Rio de Janeiro, o nosso Mazal Tov, felicidades, Baruch Hashem, ok? Estamos aí também com o Juari Benei Noah, lá de Belém do Pará, o Luiz Ribeiro Itaquera Grande, São Paulo, né? Também está aí presente a Malu, do Distrito São Sebastião, Brasília, Distrito Federal, o Adão Faustino da Costa, da cidade de Belos Montes, né? Goiás. Quem mais está por aí? Dá um shalom aí. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, Baruch Hashem. Então, quem não foi mencionado aí, dá um shalom aí para aparecer por aqui e nós podemos dar aí um shalom, ok? Baruch Hashem. Hoje é o 5º dia da semana, então nós estamos hoje, né, na nossa 5ª leitura. Hoje é dia 14 de Av, do ano de
5.782 pelo calendário judaico. Ao pôr do sol, nós entraremos no dia 15 do mês de Ave, que é conhecido também como Tu B'Av, né? O 15º dia de Ave, ok? O Gerson Cordeiro Saldanha. Shalom, shalom, Gerson, né? Baruch Hashem. Então, no 15º dia de Ave, Tu B'Av, nós temos aí o dia que é chamado de o dia do renascimento, o dia do amor. Amanhã nós estaremos falando um pouco melhor sobre isso daí, ok? Então, nesse dia 15 de Ave, né, nós temos aí, sem dúvida, um dos dias mais felizes do calendário judaico, ao mesmo tempo misterioso. Ao fazer uma busca, né, pelo código da lei judaica, o livro Shulchan Aruch, né, que é o livro de código da lei judaica. A obra não revela observâncias ou costumes para esta data, exceto pela instrução de Tachanun, né, que é confissão de pecados, e porções similares a isto, né, durante o dia 15 de Ave, estas preces não são realizadas dentro do Sidur para os judeus, ok? Justamente porque está uma data festiva, né? Então a instrução que deve se aumentar, aliás, a instrução mais específica no dia Tu B'Av, 15 de Ave, é aumentar o estudo da Torá, já que as noites tornam-se mais longas e a noite foi criada para o estudo, né? Então é um período em que se aumenta, principalmente à noite, um período a mais, né? Estende-se um pouco mais o estudo noturno da Torá. O Talmud nos aponta também que há muitos anos ocorria uma tradição nessa data, quando as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos, e quem ainda não tivesse uma esposa iria lá para encontrar uma noiva. Muitos casamentos são marcados nesta data para celebrar o encontro das duas almas, né? Chamada as almas gêmeas, né? Então, 15 de Ave está revestido com um véu a ser explorado em seu sentido mais profundo e revelador, né? Então, pela graça de Hashem, amanhã nós estaremos falando um pouco sobre a questão de alma gêmea, se é mito ou verdade, né? Estaremos falando o que há por trás do véu, né? O significado disso daí, né? Porque a noiva ela vem com o véu na sua face, o que há por trás do véu. E também estaremos falando alguma coisa mais sobre os 7 eventos felizes de Tu B'Av, o 15º dia de Ave, ok? Então amanhã, não perca, Tu B'Av, né? O 15º dia do mês Ave, para estarmos aqui falando nesse aspecto, ok? Vamos então para a nossa quinta leitura, né? A nossa quinta leitura... Vamos ver aqui, né? A Inês Martins, de Pirajuí, chegando por aí também, Baruch Hashem, né? A Inês Martins é uma das que vão para São Paulo, né? Lá o encontro com o Rabino, no terceira refeição de Shabbat, Baruch Hashem, ok? Então a nossa quinta leitura está no capítulo 5 de Deuteronômio, a partir do versículo 19, e nós vamos até o capítulo 6 e o verso 3, e aqui Moshe, ele vai enfatizar sobre a questão, né, realmente o resultado da revelação do Sinai, ok? A Inês Martins está falando que está ansiosa, aliás, né, todos nós 15 que estaremos indo para lá estão todos ansiosos, mas também os nossos internautas, né? Os nossos amados aí virtualmente estarão conosco, e também não vem a hora
de começar a acontecer ali, né? A viagem, os flashes que estaremos aí trazendo para os nossos amados aí virtualmente também. Baruch Hashem por isso daí, ok? Então tá bom. A Luciana Rodrigues de Marília, a nossa região, a Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, também chegando por aí, né? Baruch Hashem, ok? Então, amados, o resultado da revelação do Sinai, Moshe continua falando com a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, Deus falou estas palavras à sua congregação inteira na montanha do fogo, da nuvem e da neblina, com uma voz grandiosa que não parava para respirar, né? Então, nós temos aqui sobre essa questão, né, que realmente Deus estava falando de forma constante, sem parar, né? É exatamente essa palavra que o nosso Rebbe vai trazer para nós como palavra final, no sentido de revelação eterna, né? Uma voz grandiosa que não parava para respirar, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu para mim, diz Moshe, né? E então, quando vocês ouviram a voz vinda da escuridão e da montanha se consumia em fogo, todos os líderes das suas tribos e seus anciãos se aproximaram de mim e disseram: veja, Deus, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos sua voz vinda do fogo. Nós vimos hoje que Deus falou com os homens, e mesmo assim ele ainda vivem, né? Então Deus falou com o homem. Está no singular aqui, corrigindo, porque Deus falou com o homem, porque no singular. Essa é uma expressão que a Torá usa para dizer que Deus falou com toda a humanidade. Dentro do aspecto mais profundo que os nossos mestres trazem para nós, dentro da própria Mishnah e do Talmud, fala que nesse aspecto aqui, todas as almas judias e não judias estavam presentes na outorga da Torá no Monte Sinai. Então, por isso que vem no sentido singular, né? Deus falou com o homem, ou seja, com a raça humana. E mesmo assim ele ainda vive, ou seja, e mesmo assim a raça humana continua existindo. Mas por que agora devemos morrer? Aí já está falando do presente daquele momento, né? Pois se continuarmos a ouvir Deus, nosso Deus, por mais tempo, este grande fogo nos consumirá e nós morreremos. Que mortal de carne e sangue ouviu a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo como nós, e viveu? Aproxime-se de Deus, falando o povo para Moshe, aproxime-se de Deus e ouça tudo que Deus, nosso Deus, disser, e então conte-nos tudo que Deus, nosso Deus, lhe disser. Nós escutaremos e obedeceremos, né? Então, nesse aspecto aqui, rapidamente, quando Deus começou a falar com Moshe a respeito de Haseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos o povo ouviu a voz de Deus. Por isso que aqui fala, quem ouviu, o homem, a raça humana, ouviu Deus falando e continua vivo. Então, nesse sentido aqui, os nossos mestres trazem a compreensão deste texto dizendo o seguinte, que os 2 primeiros mandamentos, quando o povo todo ouviu, isso se refere a mais de 5 milhões de pessoas. Então, quando a voz de Deus desceu da montanha e o povo ouviu a voz de Deus, foi como aquele tsunami em forma de som. E este som da voz de Deus, como um grande estrondo,
uma voz poderosa que todos, mais de 5 milhões ali existentes, ouviram a voz de Deus. Esses mais de 5 milhões, quando a voz de Deus passou por eles, a alma deixou aqueles corpos e eles caíram mortos. Nesse momento, a voz da Torá, ela se fez ouvir. E então o povo perdeu o viver. A alma deixou os seus corpos. E Moshe, falando com Deus, dizendo a ele: Deus, esse é um dia de festa e não de tristeza. Então, a voz de Deus retornou, e ao retornar, fez com que as almas voltassem àqueles corpos e eles revivessem. E eles reviveram naquele momento. Quando o segundo mandamento veio, a voz de Deus anunciando, aconteceu a mesma coisa. E o reviver aconteceu da mesma forma também. Antes que viesse o terceiro mandamento, então o povo e os anciãos se reuniram com Moshe e disse: não há realmente um Deus como o nosso Deus, que faz com que o homem, o ser humano, ouça a sua voz e continue a viver. Então, por que nós vamos morrer agora? Não. Ouça você, e nós ouviremos de você, Moshe, o que Deus disser. E tudo que ele disser, nós escutaremos e obedeceremos. Então, a partir do terceiro mandamento, somente Moshe, ele ouviu a voz de Deus e o povo não ouviu mais a voz de Deus a partir daquele momento. Entendeu? Então, realmente algo estrondoso, mais do que maravilhoso, mais do que fantástico, eles experimentaram naquele momento. Assim também quanto os nossos sábios que, quando Deus veio fazer a outorga da Torá, o mundo inteiro, o planeta inteiro, houve um silêncio como nunca havia antes e nem depois. Um silêncio absoluto, onde a voz de Deus, quando desceu com os 2 mandamentos que acabamos de falar, ela ressoou em todo o planeta. Todas as criaturas dos 4 reinos escutaram a voz de Deus. O silêncio foi tão absoluto, segundo os nossos sábios, que os próprios rios, os próprios mares fizeram com que tudo parasse. Nenhum mover das águas, nenhum bater das asas dos pássaros, nenhum cantar de nenhum tipo de animal, tudo fez silêncio absoluto. Por quê? Porque a voz de Deus soou. Nos 2 primeiros mandamentos, tudo se fez silenciar para ouvir a voz de Deus. Então, de fato, amados, nós temos aí mais do que fantástico, espetacular, dias preciosos. Por isso, o povo disse a Moshe: Deus, o nosso Deus, quem pode ouvi-lo e permanecer vivo? Mas o nosso Deus fez com que nós continuássemos a viver. Por isso, não morreremos. Moshe, fale com Deus, porque pela terceira vez nós não aguentaremos reviver. Por quê? Porque nós não queremos mais permanecer aqui neste mundo. Nós vamos querer ficar com Deus. Então nós vamos querer ir embora. Entendeu? O que aconteceu aí não foi medo de ouvir novamente a voz de Deus. Não foi a questão de medo da morte ou de morrer.
O que o povo estava dizendo é que se eles ouvissem pela terceira vez a voz de Deus, eles não iam querer mais continuar nessa configuração. Eles não queriam mais continuar dentro desse aspecto de mundo inferior. Eles iam querer partir para estar com Deus eternamente e ponto final. Entendeu? Então, é isso que os nossos mestres trazem com referência a este sentido aqui, ok? Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, Baruch Hashem, chegando por aí também. Amém, amém. Então, finalizando, né, no capítulo 6, no verso 3, né, então, a nossa quinta aliada diz assim: escute Israel e seja cuidadoso com o que é bom para você, para que você aumente enormemente como Deus, o Deus de seus pais. Lhes disse que ele lhe daria uma terra onde flui leite e mel. Ou seja, nesse aspecto aqui, Moshe estava dizendo a essa nova geração que, de fato, eles precisavam escutar, né, que está conectado com o Shema. Escutar, escute, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E nesse sentido, que ele está dizendo aqui, seja cuidadoso com o que é bom para você. Então, por isso, escute. Shema Israel. Então, né, podemos dizer assim, fazendo um paralelo, né? Shema Benei Noach. Escute Benei Noach. Seja cuidadoso consigo mesmo, com o que é bom para você. E então, por isso, realmente, amanhã nós veremos aí também uma questão sobre o Shema, propriamente dito, como que é importante para nós realmente escutar. E desse sentido, né, nós participamos ativamente do quê? Do Jardim da Torá, o estudo da Torá, as nossas preces diárias com referência à questão da Torá. Por isso, né, os nossos sábios trazem para nós, dentro desse aspecto, duas interpretações da súplica de Moshe para com Hashem. Então, ele nos fala sobre essa questão do Vait Hanan, que nós já falamos aqui, que tem um valor numérico 515, e significa eu implorei, diz Moshe, né? Então, nessa súplica, né, que Moshe fez para com o Eterno, para entrar na terra prometida. Então, segundo os nossos sábios, né, a interpretação desse termo nos dá orientação a cada um de nós sobre a maneira pela qual devemos nos aproximar de Deus em prece. Segundo o sábio Sifri declara, Moshe poderia ter dependido de suas boas ações. Em vez disso, ele pediu um presente para Deus. Ou seja, Moshe não se baseou nos seus méritos para fazer Vait Hanan, fazer o seu pedido a Hashem. Ele não se baseou nos seus méritos. Que méritos ele tinha e de sobra, por assim dizer, em relação a nós. A nós, certo? Muito mais, então, né? Homens com menos mérito devem fazer pedidos a Deus dessa maneira, de modo alternativo, né? Também Vayesh Hanan, que é um dos 10 termos utilizados para a prece. Segundo o Midrash, ele comunica conceitos similares, declarando: este é um dos 10 termos usados para a prece. De todos eles, Moshe adotou esta abordagem, a de súplica. Ou seja, Vait Hanan, eu implorei, eu supliquei
a Deus. Com isso, podemos aprender que nenhum ser criado pode fazer exigências a seu Criador, pois até Moshe abordou Deus num tom de súplica, pedindo um presente. Então, se Moshe, ele de fato, ele não exigiu, porque méritos ele tinha de sobra em relação a nós, imaginemos então nós, que praticamente não temos mérito nenhum em relação a Moshe, em relação realmente, entre aspas, exigir de Deus alguma coisa. E por aí você vê a deturpação que o mundo religioso aí fora usa. Em muitos lugares religiosos por aí, né, as lideranças, elas falam para os seus seguidores que eles têm que exigir de Deus o que eles querem. Imagine isso, a petulância, a arrogância. Por isso que, como nós falamos ontem, né, as pessoas falam, nós estamos na graça. E essa graça tem virado uma desgraça na vida dos religiosos. Porque eles colocaram Deus como entre aspas, que Deus nos livre disso, como um bonequinho que eu faço o que eu quero. E as lideranças abusam da sua ignorância, abusam da sua burrice espiritual, abusam e dizem e ensinam os seus seguidores que eles têm que exigir de Deus o que eles querem. E Moshe, que nenhum ser humano depois de Moshe, chega no dedão do seu pé. E aí aparecem essas bestas humanas dizendo que você pode exigir de Deus. Se Moshe não exigiu nada de Deus, pelo contrário, ele vai te Hanan, ele suplicou a Deus, ele pediu um presente para Deus. Quem somos para exigir alguma coisa de Deus? Entendeu? Então é isso daí. Então por isso, né, amados, mais uma pincelada sobre o jardim da Torá. Entre no jardim da Torá e não saia do jardim da Torá, né? Porque dentro desse aspecto aí, né, infelizmente tem muita gente que se coloca acima de Moshe, e as escrituras nos fala que não houve ninguém semelhante a Moshe depois dele. Então qualquer um que venha se postar, né, querendo ser igual a Moshe ou mais que Moshe, é falácia, é mentira, é engano. Cuidado, não segue esse fulano aí que se colocam, né, estas pessoas que se colocam nessa posição aí, igual ou superior a Moshe, e ainda cometem um abuso de dizer que você pode exigir de Deus. Entendeu? Estar no jardim da Torá, entre outras coisas, significa que você se torna uma pessoa inteligente. Por quê? Porque no jardim da Torá você aprende a verdade e se torna alguém que realmente tem temor e amor a Deus. Sendo neste sentido em que nós vimos aí, né, no começo da nossa live de hoje, onde nos fala que Deus falou estas palavras à sua congregação inteira na montanha do fogo, da nuvem e da neblina, com uma voz grandiosa que não parava para respirar. Ou seja, Deus falava sem fazer pausa. Ele falava direto, ensinando todas as coisas.
Com referência a isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele nos diz que um dos significados desta questão sem pausar é que a voz de Deus no Monte Sinai, ela continuou e ainda permanece sendo revelada nos ensinamentos e profecias dos sábios e profetas de cada geração. Então, em cada geração, nós temos aí os nossos sábios, os nossos mestres, os nossos profetas em cada geração. A nossa geração, ela é marcada pelo Rebbe Menachem Mendel, pois até o presente momento, os seus ensinamentos, a sua palavra de sabedoria continua repercutindo no mundo judaico e no mundo não judaico. Tanto é que vários personagens, desde mais simples até mais elevadas posições sociais e culturais, não judaicas, que tiveram contato com o Rebbe Menachem Mendel, eles falaram tanto para os Hassidim, os devotos, os seguidores do Rebbe, como também para as suas comunidades, para onde foram, né? Falaram que realmente o Rebbe, ele pertence à humanidade. Então, por isso, o Rebbe Menachem Mendel, ele é o líder máximo da nossa geração, tanto para judeus como para não judeus. Então é isso que fala aqui nesta palavra o nosso próprio Rebbe, né, falando sobre a questão da revelação eterna de Hashem, né? Mas os nossos mestres, os nossos rabinos, através da década de 1960 para cá, né, estão comentando sobre essa questão, realmente a autoridade, a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para a nossa geração, ok? Continuando, o fato desses ensinamentos e profecias não terem sido expressos de forma explícitas por ocasião da entrega da Torá, foi simplesmente porque o mundo e o povo judeu ainda não precisavam deles naquele momento. Assim, eles estavam implícitos na revelação original da Torá. Ou seja, naquele momento da revelação da Torá, os grandes ensinamentos que vieram da Torá posteriormente, né, não estavam plenamente ativos e explícitos no momento da revelação, porque aquela geração, naquele momento, realmente não precisavam exatamente destas realidades, destas revelações. Então, nesse sentido, né, os ensinamentos e as profecias, elas não estavam ativas, propriamente dita, naquele momento. Isso veio através da posse da terra prometida e das gerações até o presente momento. Por isso, a revelação do Monte Sinai, a revelação do Monte Horeb, ou Horev, né, é uma revelação eterna. Por isso, quando realmente os nossos sábios falam que a Torá, ela é uma fonte inesgotável, a Torá, lembre-se desse detalhe, é a Torá, não é outro livro, é a Torá. A Torá, ela é a fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Por isso, os ciclos de novos estudos da Torá, que em cada ano se inicia, novos ciclos e são novas revelações, novos conhecimentos, novos entendimentos que nós vamos adquirindo em cada ciclo. O que você aprendeu no ano passado foi o que você não aprendeu no ano retrasado. O que você está aprendendo neste ano foi o que você não aprendeu no ano passado. E o que nós estamos aprendendo hoje, nós teremos novos ensinamentos no novo ciclo que vamos começar no ano 5783. O que nós aprendemos nos anos anteriores até aqui, eles serão renovados, refortalecidos, mas a revelação da Torá, ela é eterna. Então hoje, aliás, nesse ciclo, né, 5782 até aqui,
Quantas coisas que nós aprendemos e nós falamos assim, puxa vida, eu não enxerguei isso no ano passado, estou enxergando agora. Por quê? Porque nós estamos aprendendo no nosso compasso, em cada passo que damos no jardim da Torá, nos estudos da Torá. Então, nesse sentido, amado, significa que a revelação do Sinai, a revelação da Torá, ela não se esgota, ela é eterna. Por isso, Deus renova em cada ciclo o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, para que possamos recapitular, reaprender o que aprendemos outrora, para que nós possamos ter um certo amadurecimento, para podermos aprender coisas novas. Muitas vezes estão diante dos nossos olhos, mas nós não vemos, nós não compreendemos. Por quê? Porque não é o momento de compreendermos. No novo ciclo, nós vamos compreender coisas novas. Por quê? Porque o novo ciclo nos traz novas oportunidades de podermos andar pelo jardim da Torá e aprendermos coisas novas, sem sombra de dúvidas. Ok? A Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, bem como também ao Zair Leal, né, de Feira de Santana, Bahia, chegaram por aí também. Ok, amados? Então, por hoje, nós vamos ficando aqui, né? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, nós temos Tu B'Av, o 15º dia de Ave, e teremos também uma palavra um pouco mais profunda sobre Shema, ó Israel. Escute, ó Israel. Shema, Benei Noach. Não estamos em absoluto, Deus nos livre, de substituirmos alguma coisa dentro do Shema, ok? Mas é no sentido de chamar a atenção, né? Shema Benei Noach, ok? Não estamos alterando em absoluto. Deus nos livre de alterar alguma coisa da palavra, ainda mais do Shema, ok? Mas é no sentido de um chamado, né? Para estarmos atentos a isso, né? Escute, Benei Noach, aquilo que Deus tem para nós, né? Amanhã, dentro do Shema e dentro do Tu B'Av. Shalom, shalom. Até amanhã.